uma figura extremamente importante da cultura, da pedagogia portuguesa que nos vai ser apresentada, que para além de ser o próprio Manuel Masini, mas evidentemente é o Agostinho da Silva, um dos intelectuais sem dúvida mais reconhecidos do mundo lusófono, português, mas ao mesmo tempo com grandes estadias e um grande impacto também na cultura brasileira. Fundador de universidades e filósofo, aliás, com raízes na filosofia antiga, na filologia clássica, e depois ele próprio pedagogo e desenvolvedor de formas de pedagogias utópicas. E acho que seja exatamente sobre este último assunto que vai focar-se o Manuel para a nossa sessão do nosso seminário permanente da linha de investigação em conversão e educação. Bem, algumas notas biográficas sobre o Manuel Masini, que é mestre em filologia românica, estudou na Universidade de Pisa, em Itália, e depois doutorado em estudos portugueses e crítica textual na Universidade Nova de Lisboa. Interessa-se sobretudo pela literatura ibérica, nas várias projeções geográficas e linguísticas. Teve também bolsas de investigação em Portugal, na Espanha, na França, no Brasil. É autor de vários textos e, o que também faz sentido sublinhar neste contexto, também tradutor de 16 idiomas. Trabalhou muito sobre a relação entre cinema e poesia, sobre a crítica textual e a poética da tradução, e é responsável pelo arquivo da poeta portuguesa Luísa Neto Jorge, cujo espólio acho que tu próprio recolheste e entregaste na Universidade Nova de Lisboa. Muito interessante. É também responsável de projetos de tradução e de edição, como no caso do Padre António Vieira, do Fernando Pessoa e do próprio Agostinho da Silva, pelo que diz respeito à vertente utópica, pedagógica, profética, de filosofia da história e da cultura. Bom, acho que seja bastante claro o tipo de interesse que leva o Manuel hoje cá conosco. Acrescento, porque não estava na nota biográfica, o fato do Manuel Masini integrar também o Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e, portanto, também colega nosso, para as pessoas que estão presentes, que pertencem ao centro, também no contexto deste novo centro de investigação que está a mover os primeiros passos também através destas conversas e destes seminários. Bem, Manuel, deste a palavra, muito obrigado por estares conosco. Só queria fazer uma premissa: não sou um especialista do Agostinho da Silva, sou um leitor compulsivo do Agostinho da Silva, e o que vou dizer pode não acrescentar muito, mas espero que haja alguma intuição no meio do meu discurso todo que possa levantar algumas questões aqui. Queria dizer uma coisa. A palestra está em homenagem do próximo domingo, que são eleições no Brasil, para uma história do futuro do Brasil e não do presente. Espero eu. E eu comecei a escrever o texto dizendo isto: que esta ocasião seria... uma coisa, se vês que estou a exceder o tempo, etc., interrupção era uma coisa muito bem aceita pelo Agostinho da Silva,
Eu sei, mas tenho que ler também. E então, à vontade. E dizia, será uma conversa em homenagem ao próprio inventor daquilo que ele chamava de vida conversável, e que, portanto, fechar o Agostinho da Silva num texto quadrado, quando ele sempre achou realmente vital apenas a conversa socrática, seria um bocado uma blasfémia. Escrito morto oral, como dizia um intelectual e ator italiano muito querido para nós, que era o Carmelo Bene, o escrito mata o oral, mas depois percebi que não sei se é por idade, não sei o que é, mas não, eu preferi e prefiro apoiar num texto. Portanto, a premissa era um bocadinho ambiciosa, mas afinal vou-me apoiar num texto e não vou conseguir olhar muito para a câmara. O próprio Agostinho nunca se sentiu especialmente ligado aos seus textos, que mesmo assim lhe eram pedidos ou digamos que eu podia reduzi-los de alguma forma a uma espécie de itinerância e reiteração de princípios fundamentais que lhe interessavam de toda a sua cosmovisão. Há só alguns textos que ele concebeu de alguma forma, de forma mais orgânica. E o primeiro embaraço ao falar do Agostinho da Silva é realmente tentar individuar na sua obra o lugar que lhe compete na história da cultura e do pensamento lusófono, apesar de ele nunca se considerar filósofo e recusar a definição de filósofo, e que é compreensível apenas repetindo também como leitores ou divulgadores essas itinerâncias que ele sempre quis conduzir ao longo da vida, itinerâncias físicas ou da escrita. Outro embaraço é o público, que eu não sei qual é, ou qual será, já que isto está gravado também, não é? O Agostinho da Silva é bem conhecido como personagem, foi bem conhecido como personagem depois do 25 de Abril, e da sua volta a Portugal, através de intervenções públicas, um bocado mediáticas, às vezes, em relação às quais ele depois tomou uma posição também de afastamento a partir de uma determinada altura. Mas a minha experiência diz-me que, em geral, ou se conhece só por ouvido ou por umas ideias que circularam dele, ou então a sua obra, tanto teórica quanto pragmática, sendo que são estes os dois momentos consubstanciais na ideia do Agostinho da Silva, não é? Não há ideias sem a validação da ação. E às vezes há uma grande diferença entre pessoas que conhecem um bocado o Agostinho assim de ouvido, ou de ter lido alguma coisa, ou alguma transcrição de entrevista, ou as entrevistas vadias que estão ainda no YouTube desde já há muito tempo, etc. E as pessoas que são realmente especialistas do Agostinho, que não é o meu caso, e que têm um conhecimento muito profundo da obra dele. Portanto, há um embaraço, porque não conhecendo o público de hoje, posso correr o risco duplo de ser ou demasiado informativo ou banal, ou demasiado específico, e eu vou tentar mover-me entre estes dois pontos. Mesmo fazendo referência ao pensamento à prática pedagógica do Agostinho, e considerando a sua obra como um todo, que marca de forma inesquecível o percurso de quem o lê, do seu leitor, tenho de sublinhar como, em algumas circunstâncias menos, digamos, ativas da sua vida, em que ele teve de estar um bocado parado por causa do desterro, depois vamos ver isso melhor, a primeira parte do exílio no Brasil, o Agostinho escreveu, sim, alguns ensaios, digamos, mais orgânicos, não abraçando necessariamente a ideia do fragmentário dito a Blanchot,
isto é, de um fragmentário que pode coincidir também com um discurso aberto que potencialmente nunca para, e compondo obras mais, digamos, orgânicas, como disse, que para o nosso discurso, embora por razões diferentes, são elos fundamentais. E aqui é só citar a reflexão à margem da literatura portuguesa, que foi editado já no Brasil em 57. Depois vamos ver um bocadinho a biografia e as viagens do Agostinho, que também dizem respeito ao seu percurso intelectual. Educação de Portugal, que vem muito depois, nos anos 80, já em Portugal, que se podem acrescentar um depoimento, que era um dos textos que eu queria usar um bocadinho hoje, já tardio, porque já em fase de pleno golpe militar no Brasil, que lhe foi pedido por uma comissão parlamentar sobre a estrutura do ensino superior no Brasil, em 68, portanto, já numa fase posterior à vitalidade dos seus projetos brasileiros anteriores ao golpe. Um Fernando Pessoa, porque apesar de ser um livro aparentemente dedicado à obra do Pessoa, à divulgação do Pessoa, contém elementos fundamentais para o discurso de hoje. Podemos acrescentar ainda todos os escritos que, de uma forma ou de outra, ao longo da vida, ele publicou acerca das festas do Divino Espírito Santo, tentando, através também digamos, da interpretação que é anterior, que é do Jaime Cortesão, recuperar, reabilitar estas tradições, desde o folclore e as suas manifestações na tradição popular, sobretudo das margens das culturas de língua portuguesa, ilhas, Açores, sobretudo, Brasil, etc., Califórnia e por aí fora, para lhe devolver o seu sentido original, que advém da divulgação do franciscanismo espiritual em Portugal em tempos ainda não muito suspeitos, ou seja, muito, muito próximos à eclosão do franciscanismo espiritual em Itália, com Joaquino da Fiore. E estes são os textos um bocadinho à volta dos quais poderíamos falar. E à margem, uma série de textos ligados à sua atividade político-cultural no Brasil de Jânio Quadros, e depois do João Goulart também, até o começo infeliz da Operação Cóndor, que, por mais que as pessoas não saibam muito isso, começa no Brasil, não começa na Argentina. O levantamento militar foi apoiado pelos Estados Unidos e ali começa a Operação Cóndor, descendo depois para baixo, e o fim do projeto utópico da Universidade, mas não só da Universidade de Brasília, ligado obviamente ao projeto maior de Brasília como símbolo concreto ou concretizado de um Brasil integral, que não fosse só costa, fosse também interior. A Brasília de Niemeyer, a Brasília de Lúcio Costa, ou da Sinfonia da Alvorada de Tom Jobim, que escreveu pela ocasião com o Vinícius de Moraes, e que era para a celebração da inauguração da capital em 60, ainda abaixo a política reformista do Kubitschek. E este é, digamos, um bocadinho o quadro da atividade do Agostinho da Silva já no Brasil, mas para entendê-lo devemos voltar, acho eu, atrás, cerca de 3 décadas, e voltarmos a Portugal. Não é fácil resumir o percurso intelectual e a ação militante e pedagógica, e os elementos são elos centrais do pensamento do Agostinho, junto da ação cultural, editorial, de ensino, que em definitivo
concentram ou convergem todas num único gesto que evidentemente é de ordem do político, daquilo que nós podemos definir de político. O que não quer dizer da política, obviamente. Aqui vou por pontos essenciais, porque há pessoas que conhecem bem e outros menos, mas que depois poderão tentar aprofundar a questão, porque senão nunca acabaríamos de contar as experiências do Agostinho. Só parando na experiência da primeira Universidade do Porto, haveria uma palestra a dar. E a primeira Universidade do Porto, em que ele entra como aluno ainda, de alguma forma, com o magistério, sobretudo da necessidade, por algum contraste que ele tinha com o Leonardo Coimbra, que regia as disciplinas filosóficas, que eram mais metodológicos no meu sentido, no meu ponto de vista, do que ideológicos. E foi aí que ele decidiu passar da filosofia mais para os estudos literários e depois para as clássicas e para a filologia clássica mesmo. O magistério do Teixeira Rego tinha uma relação diferente com a própria Universidade do Porto, mas que ele considerou sempre o seu verdadeiro mestre e que continua esquecido entre nós também, nós no sentido português. Ninguém lê hoje um livro incrível, inesperado, que é a Nova Teoria do Sacrifício, dos anos 20 ainda. As bolsas em Paris, na Sorbonne, no Collège de France, quando o Agostinho volta de Paris, diz: já foi muito bom ter esta oportunidade, porque assim já sei que de lá não vou levar nada e nada daquilo me interessa. E é neste contexto que eu acho que o Agostinho tenta fazer uma mistura crítica de várias tendências daquela que podemos considerar a escola do Porto e que gerará a chamada filosofia portuguesa, que aliás ele nunca considerou nunca considerou de pertencer a esta chamada filosofia portuguesa, mas na Universidade do Porto, em que ele partilhará espaços e vivências com colegas como José Marinho, Santana Dionísio, Delfim Santos, Álvaro Ribeiro e por aí fora. Dessa experiência, sem dúvida, ele adquire aquilo que foi, eu acho, de forma errada ou de forma não precisa, definido de sebastianismo erudito ou racionalizado, embora o Agostinho, acho que não teria gostado nada desta definição, ou de messianismo espiritualista, providencialista, como classifica, por exemplo, o Miguel Real no seu livro de síntese, gigante, mas de síntese do pensamento português contemporâneo, mas através, acho eu, do diálogo com o António Sérgio e a longa colaboração com a Seara Nova, o Agostinho também será direcionado para uma tentativa de conciliação dialética entre um racionalismo e o tal fundo messiânico providencial ou utópico, como depois veremos, que tanta importância tinha naquele momento no âmbito, por exemplo, da Renascença portuguesa, em que muitos dos seus camaradas de curso no Porto escreviam. Afinal, apesar do contato quer com a Renascença, quer depois com a Seara Nova, também fundamental para ele, por exemplo, para a adesão a alguma coisa que depois aqui em Portugal ele vive de forma nuclear ou embrional, mas que depois no Brasil terá terreno para desenvolver. Também é fundamental o contato com a Renascença portuguesa,
em relação à formação de escolas ou de populares, ou que na altura tinham um determinado peso em vários países da Europa, também na Itália, e aí seria curioso ver como há muitas afinidades com a Escola Filosófica de Milão, que eu não sei se são casuais por razão do contexto parecido, ou se ele chegou a ler alguma coisa de lá, mas isto é tema para outra conversa. E de projetos editoriais, de divulgação, de ensaio, introduções aos maiores, alguns dos maiores nomes da cultura ocidental, que ele fazia muitas vezes com dinheiro próprio. E memorável para mim, entre outros, é o Opúsculo sobre Sócrates, em que se percebe perfeitamente que ele já assimilou alguma questão relativa à chamada libertação de Sócrates de Platão, que é uma questão filosófica que depois tem um relevo importante e que é ainda hoje atual. Mas, através da leitura de Pessoa, eu acho que o Agostinho depois, e dos modernistas em geral, no fundo podemos, apesar daquilo que o Miguel Real diz, destacá-lo mais como pensador que se coloca também no modernismo, ou melhor dito, uma espécie de futurismo, ou de futurável, que é uma palavra inventada, não sei se pode dizer em português, futuribile em italiano, não sei, no sentido de um futurismo profético, não isento de uma ligação também com o materialismo histórico, com a noção do contexto histórico, a Padre António Vieira. Uma ideia de futuro como um único, de história do futuro como uma única história do futuro, como uma única história que se possa escrever, ou que se pode realmente escrever, no sentido também do fazer o futuro. E só pode ser a do futuro estando o passado não apenas fechado, mas sempre sujeito às manipulações de uma narrativa histórica retroativa, que informa os fatos históricos e que, portanto, não fala necessariamente sobre os fatos históricos. Existe uma coisa muito interessante que o Vieira faz parte da premissa do Vieira, a História do Futuro, e que é de uma modernidade incrível, considerando que o Derrida dirá uma coisa muito parecida vários séculos depois. O contato com o Eudoro de Sousa, outro grande esquecido, e por esta via também há uma certa base filosófica da obra literária e ensaística, que tem, embora seja menos conhecida, do Almada Negreiros, portanto também de base modernista, que é evidente em Eudoro de Sousa e é evidente na ligação e no diálogo entre o Agostinho e o Eudoro de Sousa. E, para acabar, uma base filosófico-histórica, ou melhor dito, mesmo de filosofia da história declinada a partir de Portugal, não necessariamente só portuguesa, mas declinada a partir de Portugal, entendida como história das comunidades da língua portuguesa, cada uma como célula de universalidade. E que é contida no livro já mencionado, Reflexão à Margem da Literatura Portuguesa, que curiosamente escreve, não terei quando chega ao Brasil, é mais tardio, mas digamos, a metade, por aí, mais ou menos a metade do seu percurso brasileiro. Portanto, esta margem, esta reflexão à margem é também uma reflexão à margem porque, no fundo, ele está no Brasil. E está numa margem em relação a Portugal. Eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória nas escolas portuguesas. E é no interior desse quadro que Agostinho escreve o seu pensamento pedagógico ativo e também através da leitura
como já disse, das festas do divino e da sua longínqua origem num espiritualismo franciscano de Joaquino da Fiore, que é uma ideia que lhe vem do Jaime Cortesão. Não vou aqui dizer qual é a motivação histórica que o Jaime Cortesão tenta dar para explicar que realmente o franciscanismo espiritualista, a vertente espiritualista, entrou em Portugal muito cedo, mas é verdade, em que a ideia de providência é declinada de uma forma evidente, que é aquela do novo reino, sim, mas em contraposição, como o próprio Joaquino da Fiore fez, também a outro Agostinho, que não era o da Silva, é o novo reino do Espírito, mas que se desenvolve, ou se há de desenvolver na Terra, aqui juntando evidentemente a dimensão utópica com a dimensão messiânico-profética. Como poderíamos dizer, parafrasando o Fernando Pessoa, do mundo espero os sinais, todo o poema messiânico do Pessoa, que é a mensagem, sinais que é preciso saber ler na sua concretude, por vezes no seu realismo cru, dando espaço ao que para Agostinho da Silva é o principal atributo do ser humano. O homem não é um animal racional, mas é um animal criador. Um poema ele próprio. Esta contínua dialética não será de interpretar apenas como uma apropriação da ideia já pessoana de imanentismo transcendente, ou de transcendentalismo imanente, coisas com a Pessoa, o último, não, na verdade atravessa toda a obra do Pessoa, jogava muito, mas tem origens mais profundas na minha maneira de ver, nomeadamente na leitura atenta do Spinoza, vou dizer a portuguesa, e na superação do dualismo cartesiano, e é aquele que o Agostinho considera, o Spinoza, para Agostinho, é o único filósofo português propriamente dito. Isto é um bocado uma provocação, não é? Provavelmente também poderia dizer que o Bergson não era um filósofo, que o Nietzsche não era um filósofo, etc. Mas quando é interrogado acerca da filosofia portuguesa, etc. e tal, diz se existe um filósofo português orgânico e aquilo que é realmente filosofia, não é só pensamento, é só o Spinoza. Mas é português. A que o professor Agostinho se refere nas suas intervenções sobre o mundo como entidade não necessariamente criada desde fora, desde um fora qualquer, mas certamente e sempre, e de todas as formas, criadora, ou seja, a natura naturans do Spinoza, na verdade. Não é? E esta qualidade da natureza, que é a possibilidade da natureza de ser constantemente criadora, é imitada, é um gesto que o ser humano, a partir de um determinado momento, consegue imitar. Portanto, o ser humano é fundamentalmente um ser criador. A dialética mas a dialética entre condicionamentos e liberdade, vontade, como contínua aspiração ao conseguimento impossível do ponto exato de conjunção entre liberdade e destino, que é uma das chaves do pensamento do Agostinho, revela também o profundo amor e conhecimento do Agostinho do estoicismo, evidentemente. E, mais em geral, da necessidade de superação de uma ideia do tempo cronológico, o tempo do mercador, o tempo do mercante, como se diz em italiano, o famoso livro do Legoff, não é? Em favor do tempo que o Legoff chama da Igreja, no seu famoso livro, mas que para Agostinho da Silva é o Kairos apocalíptico,
é o Kairos, que não é apenas o momento oportuno, mas é o eterno estado, o iten nunc, o eterno iten nunc, apesar da contradição nos termos desta espécie de definição, não é? Da atualidade à atuação, da possibilidade da atualidade e da atuação, também muito bem traduzido por um texto que o Agostinho leu e interpretou e descreveu muito bem no famoso livro Um Fernando Pessoa, da mensagem, que no fim do poema Mensagem traduz, digamos, o Kairos desta forma, com um uso bastante especial do verbo ser. É a hora. Parece muito banal, mas não diz chegou a hora ou coisa do género. É a hora, mas é uma hora que é sempre. É sempre a hora. E este é um bocadinho o quadro de pensamento em que Agostinho desenvolve a sua ação. E voltando ao mais trivial, sem esquecer que é esta a bagagem que o Agostinho da Silva leva para o Brasil, temos ainda aqui, realmente não posso ser mais do que pontual e citar a primeira derrota, digamos assim, de uma das utopias concretas em que ele acreditou, ou seja, a extinção da primeira Universidade do Porto, uma universidade como na Idade Média, como ele dirá em textos, eu acho que não vamos ter tempo de citar, mas pronto, tenho aqui, se tinha constituído desde baixo, como uma espécie de associação colaborativa e inclusiva, docentes e discentes, muitas vezes subvertendo e invertindo a relação entre os dois sujeitos, discente e docente. O ensino nos liceus, a recusa da assinatura da Lei Cabral e, portanto, a expulsão do ensino público, a passagem pelo Colégio Moderno do João Lopes Soares, o pai do Mário Soares, que era um colégio privado, portanto, durante algum tempo ainda conseguiu incluir e amparar personagens de qualquer forma não gratas ao regime. O Agostinho da Silva é professor do próprio Mário Soares, ou não é bem professor, é professor privado junto ao Álvaro Cunhal, com que tem uma discussão engraçada, mas que não dá agora para... sobre os brinquedos, mas não dá agora para falar disso. Há desconfiança sempre maior da PIDE em relação àquilo que o Agostinho está a fazer, de forma aparentemente só cultural ou pedagógica, mas que é evidentemente uma ação política. O desterro para o Algarve, o ensino privado, a partida para o Brasil. E no Brasil, primeira etapa, a fundação da comunidade, de uma comunidade muito anterior, ou bastante anterior a outros tipos de comunidades parecidas que depois se vão desenvolver até a partir do movimento hippie nos Estados Unidos e coisas dessas, que é uma comunidade que ele fundará em Itatiaia, perto do Rio de Janeiro, junto daquela que eu chamo um bocado de ínclita geração, para citar a ínclita geração da Idade Média. Porque ele vai para o Brasil com a primeira mulher, depois casa-se segunda vez com a filha do Jaime Cortesão, que também está lá, que é Judite Cortesão, uma figura também esquecida e que merecia todo o interesse, toda a recuperação possível para o mundo intelectual de língua portuguesa. Irmã da Maria da Soledade Cortesão, a poeta, mulher do Murilo Mendes, outro grande poeta português, brasileiro. O diálogo com o filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva e a Dora, a mulher dele, poeta, e várias pessoas do modernismo brasileiro que lá apareciam. E aquilo foi, também não temos tempo de entrar em pormenores, mas alugaram um Sobral,
como se diz no Brasil, um casarão, um solar, que tinha pertencido também a uma comunidade utópica dos finlandeses, mas anterior, e tentaram montar uma comuna, basicamente, que depois também falhou por razões, de circunstâncias e enfim, são sempre iniciativas que têm alguma dificuldade de gestão depois concreta, mas foi a primeira tentativa. Mas depois é, como personagem reconhecido no meio intelectual brasileiro, começa a ser convidado para ações que são mais políticas, ligadas ao ensino, ligadas à fundação de universidades ou promoção de universidades, numa altura em que a universidade no Brasil ainda era uma realidade muito costeira, digamos assim, ou das grandes cidades da costa. E, claro, ao longo dos governos do Kubitschek, depois do Jânio Quadros e mais ainda do João Goulart, há esta necessidade de começar a conceber o Brasil como um país que tem um enorme espaço no interior que não pode ser ignorado. E então ele é convidado para participar da fundação da Universidade de Santa Catarina, de que, aliás, depois ele viveu a vida toda, porque a reforma dele veio de lá. A fundação da Universidade da Paraíba, em São João Pessoa, do Centro de Estudos Africanos e Orientais da Universidade da Bahia, onde até estudou Glauber Rocha, grande realizador brasileiro na altura, porque o reitor da universidade não queria que fosse um centro mesmo integrado na universidade e, enfim, construía um centro um bocado à parte, mas que era o elo fundamental de ligação entre o Brasil e a África, sobretudo. E que estava ligado à intervenção política do próprio Agostinho da Silva nos governos da altura, com Jânio Quadros, sobretudo, de política externa do Brasil com a África, que era uma coisa que não existia no tempo dele. É um português que vai lá dizer que o Brasil não pode prescindir, ou não poderia, teoricamente, prescindir numa relação diplomática com a África, porque o Brasil é África também. E a partir daí, as trocas de professores entre universidades africanas e brasileiras, e não só de língua portuguesa, também de países africanos não de língua portuguesa. E, para acabar, claramente, há a universidade utópica por excelência, que é a Universidade de Brasília. Há a instituição do Instituto Brasileiro de Estudos Portugueses, que a Universidade de Brasília, até do ponto de vista da disposição arquitetónica, abria a Faculdade de Letras junto com o Instituto de Estudos Brasileiros, e com a homenagem do envio de um pinheiro de Leiria, da famosa, do famoso pinhal de Dom Dinis, como símbolo desta ligação. E claro, ele foi parte do processo de instalação da Universidade de Brasília, que devia ser a universidade modelar ou exemplar para as novas universidades brasileiras da altura, junto de nomes também portugueses, como o Dor de Souza, mas brasileiros, o Darcy Ribeiro, por exemplo, que infelizmente não dura muito, por causa do levantamento militar. Portanto, estamos a falar de 4, 5 anos, anos 60, começo dos anos 60, 64, levantamento militar. São todas as experiências que o Agostinho aceita, em que aceita colaborar, com a exigência que sejam construídas desde baixo, primeiro, através de uma confrontação e um diálogo, uma dialética com o contexto em que nascem, num contexto na altura, ou do interior sobretudo, profundamente analfabeta, e daí a ideia de que a universidade é mesmo uma universidade como foi na Idade Média. É uma associação de docentes e discentes que é inclusiva, em que todos têm os mesmos direitos, em que é preciso fazer aquilo que falta. Não é preciso ter programas
governamentais, do governo. Da ideia de que a universidade será aberta a todos, ou deveria ser aberta a todos, em função do discente, não do docente, e também de uma colaboração humana e de uma solidariedade incrível na vida comunitária, porque a universidade é também comunidade, especialmente nos grandes campos de Brasília, que a universidade também deve ser, tão longe de muitas experiências passadas e atuais, infelizmente, não é? Com as memórias ainda vivas das pessoas que se lembram do Agostinho a repartir salário com outros funcionários que não conseguiam sobreviver do salário que tinham, mas ele podia muito bem sobreviver com menos, ou de recusar o alojamento num hotel ou numa coisa do género, porque a universidade ainda estava em construção e havia barracas, e ele queria viver entre as barracas, entre a universidade que estava a crescer. Isto para lembrar o teu amigo Giorgio Agamben, diz o título, que agora não me lembro. De Altíssima Pobreza. As ideias, altíssima pobreza, as ideias, como dizia Santa Teresa, têm sempre que ser avaliadas pelas ações. E pronto, e esta é uma prova disto. Pessoa que convidou grandes nomes portugueses para o Brasil. Eudoro de Souza é um desses, que depois foi o grande professor de filosofia clássica e de filologia clássica em Brasília até a morte. Também um grande esquecido, com obras incríveis que não são reeditadas nem no Brasil, nem em Portugal, e nunca foram traduzidas para língua nenhuma, suponho eu. Jaime Cortesão, Hernandes Cidade, já vimos, o próprio Eduardo Lourenço. E este grande empenho na política externa brasileira, sobretudo com a África, de que já tenho falado, e a troca de professores entre Brasil, África, mas também Extremo Oriente, porque o reitor da Faculdade de Letras da Bahia exigiu que o Centro de Estudos Africanos fosse também Centro de Estudos Africanos e Orientais. Foi a única exigência que lhe pediu. Bom, o levantamento militar e o fecho do projeto inicial e nuclear da Universidade de Brasília serão a segunda derrota destas utopias concretas do Agostinho. Não sei quanto tempo temos. Isto foi só um bocado ilustrativo. Mais 10 minutos, pode ver. Então. E eu só queria então, aqui já passo o papel, se temos tempo e prazer, só para falar mais em concreto das ideias e das fontes pedagógicas e filosóficas que alimentam a pedagogia do Agostinho, é só mesmo um pequeno discurso sobre isto. As fontes, Sócrates em primeiro lugar, a ideia de pergunta-resposta, que está sempre na base de qualquer tipo de discurso do Agostinho, e sobretudo público, com a mínima interferência do professor no que diz respeito à atitude questionadora do educando na prática pedagógica, o que pode levar à tentativa de uma real inversão da relação professor-aluno. Isto era fundamental para eles e vem, obviamente, da maiêutica socrática. São, neste sentido, questões fundamentais a superação da opinião comum, da doxa, inimiga da cognição, do conhecimento real e da poluição da informação indiferenciada, que hoje em dia ainda é um problema tão evidente, não é? De analfabetismo funcional. Em nome da busca da verdade, ou de uma verdade possível e sempre infieri, que brote da experiência do aprendiz, ou a necessária relação entre ensino e ética, com toda a sua significação, o seu valor revolucionário, visando a desconstrução de um discurso retórico que pode ter por finalidade apenas não a mencionada busca da verdade, mas a orientação unívoca para um saber manipulador marcado por uma falsa dialética. E aqui ele é, obviamente, e totalmente socrático.
no intuito de buscarmos juntos a verdade, a relação com o discente evita ao máximo a interferência e digressão de origem sofista, talvez, que, antes pelo contrário, visa uma convicção em relação do público em relação a uma opinião, além da sua vericidade, ou seja, a doxa. E esta nova relação tem que provocar, assim, aquele procedimento socrático que para Agostinho corresponde à oposição que ele faz entre doxa e paradoxo, ou ortodoxia e paradoxia. Ele evita usar a palavra heterodoxia, também um bocado em provocação das heterodoxias do Eduardo Lourenço, porque não é o orto ou o heterodoxo que conta, mas é o paradoxo, aquilo que vai para além da opinião comum. Essa nova relação professor-aluno começa, antes de tudo, com uma manifestação mútua de confiança e responsabilidade. O primeiro passo do aprendiz será despir-se das suas verdades preconcebidas, não meter-se à busca de uma verdade inferior, de uma mensagem própria que deve, no entanto, seguir em harmonia com a ação e a vida, não pode prescindir do contexto. Segunda fonte, Séneca. É a fonte que permite acrescentar em Agostinho a consciência socrática o princípio de vontade, como faculdade distinta do conhecimento, graças à qual o homem age escolhendo conscientemente a escolha. É essencial repensar a relação, por vezes dolorosas, entre vontade e destino, entre possibilidade e necessidade de agir no contexto, para garantir, se não a definição do próprio futuro, a colaboração no curso das coisas, para uma solução quanto mais positiva do conflito entre vontade e coação, uma tentativa de alcançar a máxima convergência entre liberdade e destino. A vontade individual terá sempre que se confrontar com os outros e com o contexto sociocultural de partida, segundo um princípio colaborativo, tendendo essencialmente à formação de uma ideia comunitária que, se não nega as contradições e variáveis incontroláveis do contexto, não renuncia à participação ativa no fluxo da história, constituindo isto mais um passo adiante do que podemos definir, para Agostinho da Silva, de pedagogia da pergunta ou do questionamento. Educação como processo de reconfiguração de respostas, mesmo perante as provocações sociais e contextuais. Depois haveria mais coisas, mas passamos aos jesuítas que aqui nos interessam também, e o Agostinho é um grandíssimo leitor do padre António Vieira. É claro que a Ratio Studiorum constitui, sem dúvida, um programa de estudo extremamente amplo ao qual Agostinho atingiu. Mas o que mais lhe importará será a metodologia utilizada, sempre relacionada aos vários contextos, nunca fechada a uma compreensão concreta, ou seja, que nunca se fecha a uma compreensão concreta e, consequentemente, a uma relação mais concreta com a realidade e um conceito de verdade que se desdobra, perdendo a sua possível abstração exasperada. No início era o verbo, diz o próprio padre Vieira, ou seja, o aspecto abstrato da linguagem, do conhecimento, mas o verbo depois fez-se carne, o aspecto da ação concreta, da Santa Teresa, da necessidade de validar as ideias sempre através das ações. Saltamos aqui um bocadinho, obviamente a história do Rousseau, de que reconhece a fraqueza parcial, e o próprio Rousseau reconhecia, não é, na sua biografia, se preocupa estas teorias, mas sem que se desista da leitura do Emílio em estreito diálogo com o contrato social. Está na hora? A partir das reflexões de Rousseau e da difícil sinergia entre natureza livre e criativa, que é um dos princípios do Agostinho, e da ideia de uma curiosidade espontânea da criança como forma de autoaprendizagem, mas relacionado ao duro contexto social em que, sobretudo, determinadas classes sociais são obrigadas a agir, começa outra reflexão que é fundamental para Agostinho da Silva,
que escreveu também a biografia dele, que é a reflexão do Pestalozzi. Hoje em dia também muito pouco lido, muito pouco traduzido, e que o Agostinho conhece já desde os anos 40, de que escreverá, pelo menos, a biografia. Reflexão de Pestalozzi, tão cara a Agostinho, que lhe dedicará uma biografia, e herdará muitas das suas ideias para além da realização utópica de projetos comunitários, não é? Que o próprio Pestalozzi tentou realizar, nem sempre com grande êxito. As crianças tornam-se adultos muito rapidamente, diz o Pestalozzi, e o Agostinho cita, evidentemente, por exemplo, num Fernando Pessoa, numa parte do Fernando Pessoa. Muitas vezes obrigadas a trabalhar, são, em certo sentido, educadas para se tornarem adultos prematuros, peça de um sistema, e, portanto, o ser humano corre o risco de perder o contato com uma realidade livre, ou com a liberdade livre, para usar um pleonasmo que Agostinho gostaria, da qual seria constituída a verdadeira natureza humana. Busca-se, portanto, uma volta à correta relação com a realidade, mas com uma realidade em que tudo, da educação ao trabalho, das relações humanas aos afetos, se orienta a partir da busca de uma genuinidade projetada no que hoje poderíamos chamar também de ecopedagogia, visando fazer compreender a essência fundamental, mesmo nos processos de produção, e a relação direta entre ação e realização, entre sujeito e objeto, evidenciando nisso todo o esforço de superação da alienação das massas, já bem presente em Marx, não é? E em futuros teóricos marxistas, desde Gramsci até o Paulo Freire, que depois, curiosamente, opera no Brasil também, e de que desconhece qualquer tipo de relação com Agostinho da Silva mesmo no Brasil, mas seria interessante investigar isso. E considerando o momento da autoaprendizagem como um ato de libertação individual e coletiva. A questão é, aliás, também e sobretudo, na sua aparente simplicidade ou essencialidade, o principal dispositivo de reencontro com a natureza e o ato criativo puro, porque nos leva a questionar mais uma vez a banalidade no conhecimento consensual, partindo de uma nova abordagem e sentido da realidade, baseado no reconhecimento e nova relação com a experiência vivida em seus aspectos ativo, afetivo, político, sensorial, individual, coletivo. Esta é um bocado mais a perspectiva pedagógica mesmo do Agostinho, que está muito próxima, repito, de algumas reflexões suas contemporâneas com que eu não tenho a certeza que ele tenha tido contato real, mas que seria muito interessante investigar, como por exemplo aquele que eu já te disse uma vez, que é o da Escola de Milão e do António Banfi em Milão. E a partir de mesmas circunstâncias, de mesmas leituras, de mesmos livros divulgativos, o livro sobre o Sócrates, o livro sobre o Galileu, os livros sobre o Pestalozzi, a releitura de Spinoza na função da reconciliação entre, digamos, o superamento do dualismo cartesiano, etc. e tal. Agora, não sei. Posso ler alguma coisa? Chegaste a tempo, quer dizer, estamos mesmo então, olha, vamos evitar. Os textos principais, eu já disse, para em que se refere tudo isto, já mencionei no começo, então, se me permites, só sim. queria acabar com uma coisa mais ligeira. Umas quadros do Agostinho, que também escreveu quadros. Simples. Naquela ilha dos amores que sonhou Camões outrora, só entra e fica liberto quem lá viva desde agora. E não me chame de mestre, sou apenas aprendiz daquilo que me é mundo e do que sendo me diz. Podes bem viver contente se digeriste o passado e ordenas todo o presente para um futuro inventado. E a última, que é a mais famosa, talvez a mais bonita. Mais que tudo quero ter pé bem firme e em leve dança,
com todo o saber de adulto, todo o brincar de criança. E pronto. Obrigado.